Em uma live do E-Detalhe, o Arthur Duval comentou sobre uma participação do Ryan Santos no Redcast e respondeu uma acusação bizarra do Nando Moura. Arthur, ele fala em 2 momentos, né, sobre você e sobre o MBL. Eu trouxe só o segundo pra Tá gente bom, eu lembro e reagi a aqui. tudo, mas vamos lá. Não acabou com a Lei Rouanet. Acabou. Ele desinvestiu pra caramba, porque nunca... O Lula colocou 30 bilhões em 2 anos pros artistas. Volta no MBL. Quero... Meu, já voltei várias Arthur vezes. Duval tem meu voto. Pausa aqui. Ah, não, esse deixa eu ver sim. Vai lá, dá play, desculpa. Se ele acabar com a Lei Rouanet, vai ter o de muita gente. Não, mas vamos lá, que você falou do... cara, que você falou que o Arthur Duval, ele não foi... Não puxaram o tapete dele por causa do áudio. Meu, eu já falei pra Ele você. mesmo falou sobre isso. Qualquer pessoa, homem ou mulher, a maioria das pessoas desse país já falou coisa muito pior do que aquele. É mentira ou é verdade? É verdade. Né? Meu, eu vi uma vez, esses tem na rede social, tem de monte, tá? Tinha um moleque. Só posso Lembra falar uma coisa aqui tinha aquele rapidinho? Jordi? Lembra do Jordi? Só uma coisa, Eu trouxe esse pedaço, não é pra falar do Ryan especificamente, tá? Que, meu, dane-se o Ryan, se ele é legal, se ele não é, se ele é desleal, se ele foi cuzão, não importa isso. Importa é uma coisa que eu quero dizer sobre... Eu não sei se é nessa parte especificamente, quando ele fala que teve muito engajamento, não sei o que lá, e que a gente, na verdade, tá brigando com direita e com esquerda. É nessa parte? Acho que é, né? que é. Então vamos lá, dá play aí. Jordi, que era Popossi, lembra dessa? Não, Mas tudo bem. Era um moleque, tipo, um loirinho, mas era bem maior. Aquele Jordi era um bebê, devia ter, sei lá, uns 12 anos. Era um cantor. Moleque loirinho, tipo Justin Aqui Bieber. no Gugu, eu lembro. Lembra desse Gugu? Sim. Aí você via os comentários das mulheres sobre aquela criança de 12 anos, as mulheres falando, nossa, se eu pego eu estrupo. Pedofilia, eu vi isso. Se eu pego eu antigamente estupo. era isso. Monte de mulher falando isso. Tá? Um monte de mulher falando isso. Tá? Porque todo mundo aqui sabe que mulher também, quando tá sozinha, começa a falar merda, é pior que homem. Mulher é pior. É pior que homem. Mulher é pior. Né? Não tem filtro, não. Não tem filtro, não. Então, a maioria das pessoas É verdade, já falaram viu? coisas Eu vejo a Ana muito piores. conversando com a E ele não foi Jennifer aqui, com a mesma missão, cara. Que Nossa, mentira, eu sou uma é só pessoa atrocidade, velho. com... Só atrocidade. Jamais. Eu sou ilibada. Não falo besteira. Em momento nenhum. Caçado por causa disso aí. Ele foi caçado porque tirou um monte de benefício da galera lá da Lesp. Tirou até o peru de Natal lá dos caras. O cara cortando um monte... É isso, ele tirou benefício. Ele mexeu aonde doía nos próprios deputados. Ele foi o antideputado. E os caras de direita votaram contra ele também, cara, que Mas se é o diz que de tá direita. acontecendo na internet. A direita bate nele, a esquerda bate nele. Como diabos você quer fazer um partido político assim? Mas você vai ficar trabalhando, vai ficar fazendo live, 4 lives por dia, o resto da sua vida. E não vai eleger ninguém pra cargo de verdade. Porque política é esquerda e direita. A esquerda acaba com você. A direita, que é pra ser sua amiga, cara, ela também acaba com você. Então, pra mim, cara, eu acho... eu acho que é falta de liderança. Mas no caso Pablo dentro Marçal, do bagulho. não dá a entender um pouco diferente? Porque assim, eu quero discordar de você. Mas que eu não quero acreditar que o mundo é só direita e esquerda. Tá? Porque a gente vê também essa direita que, por exemplo, bolsonarista, né? Que também, assim, quando teve um personagem lá que o cara era um pedo, no filme do Danilo Gentili, é um personagem. Pausa aqui. Ninguém tava apoiando qualquer... Vamos lá, por que eu trouxe isso aqui? Eu não vou responder o Ryan especificamente, porque eu já respondi no meu canal, já falei bastante disso, mas eu quero extrapolar uma coisa pra você que é uma coisa interessante. Quando a gente começou Quando eu comecei na internet, eu surgi e meu canal cresceu e tal, eu tive acesso a diversas pessoas que eram muito pragmáticas, né? No sentido de, meu, seguinte, velho, tamo todo mundo junto, a direita é maravilhosa, tal, vambora, vamos pra fórum isso, fórum daquilo, é grupo disso, grupo daquilo, beleza. E quando eu já contei essa história várias vezes, quando eu entrei no MBL, que eu conheci o pessoal, eles estavam discutindo a reforma da Previdência, que era assunto chato, técnico, contrário à maioria do pensamento das pessoas, mas era o que tinha que ser feito. Ali eu percebi, falei, não, cara, esse grupo, esse MBL aí, né, que eu não sou fundador do MBL, pra quem não sabe, eu não fundei nada. Quando eu cheguei, meio que já tava tudo inaugurado, né. Eu costumo falar que tava tudo pronto, mas não tava tudo pronto, tava tudo inaugurado, né, são coisas diferentes. E eu vi uma coisa bacana aqui, que foi o seguinte, cara, olha, aqui a gente defende o que a gente acredita, independente da popularidade,
Né? Isso eu tô falando lá atrás, tá? Não tô falando depois. O Bolsonaro nessa época nem existia, cara. Tô falando 2016. O Bolsonaro, ele era um cara que ele nem era gigante. Ele era já deputado não sei quantos anos, tinha todos os filhos políticos, já tinha plano de ser presidente, mas ele nem aparecia, ele nem era uma opção, ele nem tinha essa briga. Né? Existia o que se chamava de direita e tudo era direita. E ali, cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu falei, cara, realmente é mais difícil você tomar essa posição, né? Porque, né, você vai tomar umas quedas, você vai, né, dar umas barrigadas de como é que chama? De popularidade. Mas olha só que interessante. Em termos de você expor as coisas, ela dá menos trabalho porque é só você expor quem você realmente é. O que eu tô dizendo aqui, cara? Quando você é um personagem de si mesmo, quando você começa a fazer muita conta, peraí, a esquerda tá indo pra cá, o que eu chamo de direita tá indo pra lá, eu acho que eu tenho que ir pra lá, você toda vez que você vai se expor publicamente, você tem que fazer xadrez 4D pra você entender se aquilo que você realmente acredita e aquilo que você quer falar se enquadra no personagem que você quer passar. Quando você não faz isso, quando você simplesmente, liga uma câmera, você tem a possibilidade de fazer coisas incríveis. Como, por exemplo, lives todos os dias falando tudo o que você pensa de forma absolutamente espontânea, sem roteiro, e tá tudo certo. Por quê? Porque você segue aquilo que você verdadeiramente é. No caso desse pensamento, cara, e é um pensamento que esquece o Ryan, esquece o Engenheiro Léo, não é deles que eu estou falando. Esse pensamento do tipo, mas pô, vocês apanham da direita e vocês apanham da esquerda. Eu nem preciso entrar aqui conceitualmente como isso tá errado, né? Porque não é ser de direita, você basicamente votar errado no aumento do fundão e falar que você apertou o botão errado, né? Não é de direita você colocar um PGR arquivador, tudo isso que você já sabe. Mas existe um diagnóstico que é o subtexto, né? Eu gosto muito de dizer essa palavra, é o subtexto que tá ali, que às vezes nem a pessoa percebeu, que é... Quando a pessoa já começa a ir para este lado, o lado que é o lado de crítica pragmática, não é o lado de crítica moral, tipo assim, se eu chegar pra você, cara, você é um cara financiado pelo George Soros pra fazer baderna no Brasil e provavelmente você só tá pensando em poder político, isso é uma crítica moral. Eu estou duvidando das suas intenções. Quando eu paro de duvidar das suas intenções e começo a duvidar do seu método, eu entendo que a sua intenção é boa, mas o seu método não vai dar certo, porque você tá batendo em alguém muito popular, ou que seja. Você entende. E, de novo, eu não estou focando isso para responder o Ryan ou o Engenheiro Léo, não é isso, né? Eu estou focando em responder muitas pessoas que vão nessa mesma linha. Você concorda que a pessoa já está quase que procurando um motivo para não gostar de você? Porque ela já tá quase sendo conquistada? Você começou a pensar nisso? Tipo assim, pô, quando o cara começa a falar que, tudo bem, eu entendo a sua intenção, vai... Mas, pô, você tá errado por causa disso, daquilo. O cara já começou a se auto-justificar porque que ele não gostou de você antes. Não, eu não gosto dele porque, na verdade, a tática dele não vai dar certo. Mas não é isso que você defende, né, cara? Se a minha tática não vai dar certo, mas ela é a mais certa, você tem que estar do lado da verdade, né? Você tem que estar do lado do que é certo. E se você conversar isso com a pessoa vai chegar a essa reflexão. Por que eu tô dizendo isso? Né? Ao longo desse podcast aqui, ou em algum momento, eu não lembro em que momento, o Léo, ele fala assim, uma coisa que eu discordo do Arthur é que ele pode bater do Bolsonaro, mas ele não pode bater nos bolsonaristas, e eu já ouvi muito isso. Cara, você não espanta as pessoas sendo hostil com elas? E aí eu vou discordar por quê? É outra parte do método. Primeiro que o MBL é diverso, né? Você precisa de pessoas que sejam mais hostis ao público bolsonarista. Você precisa, cara. Eu e o Renan fazemos esse papel, né? Por exemplo... Eu lembro uma vez, eu não vou contar com quem, mas uma das pessoas que é uma das nossas novas lideranças, a gente teve um problema por conta disso, né? Essa pessoa em algum momento, publicamente, não quis bater tanto nos bolsonaristas e meio que deixou claro que, eu sou meio independente. Foi uma coisa meio feia que aconteceu. E a gente pegou pilha e eu liguei pra esse cara e briguei com ele. No final das contas, a gente tava exagerando um pouco, né? O cara só deu aquela titubeada na hora de, mas depois o cara 100%, né? Mas o que eu falei pra ele e que eu tava meio bravo na hora, na época e tal. O que eu falei pra ele, eu vou falar aqui pra você, vou expor nessa live. Eu falei, cara, você já pensou? Fala um estado aí, Ana, um estado qualquer. Sergipe. Se você é um cara que você está no Sergipe, você está no estado em que basicamente a esquerda domina há décadas. Aí você fala assim, não, eu não sou de esquerda. Você já tem um espaço pra não ser de esquerda lá? Já. Este espaço da não esquerda hoje
é dominado pelo pensamento bolsonarista. Lá é uma coisa muito simples. Ou você é de esquerda ou você é de direita. E se você é de direita, você é Bolsonaro. Ponto. Não existe outro caminho, né? A não ser aquelas pessoas que não entendem nada de política, né? Que basicamente só votam de acordo com o que o Centrão lá mandar, porque ele achou que teve uma vantagem imediata, que é a maioria das pessoas, mas o debate político, o grande debate do voto de opinião, não existe isso. Existe o que se chama de esquerda, que é o que domina, e a direita, que hoje é representada por Bolsonaro. Hoje, você começa a ter um espaço para não ser esquerda, para não ser bolsonarista, modéstia à parte, mas por conta do trabalho que o MBL fez, principalmente as figuras, sabe aquele navio quebra-gelo, né, que ele vai devagarzinho, mas vai quebrando o gelo e depois os outros vão atrás? Muito por conta do trabalho que eu e o Renan fizemos aqui de bater muito no Bolsonaro e no público bolsonarista. Tá? Então, cara, isso fez com que a gente tivesse uma rejeição grande no que se chama de direita? Sim. Essa rejeição vai ser herdada por outras figuras do MBL que vão vir depois? Não. Não essencialmente, tá? Mas, esse trabalho é importantíssimo e eu me sinto honrado de poder fazer esse trabalho. E isso você só faz quando você tem um grupo que pensa no grupo, que não pensa individualmente. Se eu fosse pensar individualmente, eu vou te dizer uma coisa, cara. Se eu fosse pensar individualmente, eu pessoalmente, quando eu era um cara quisto por toda a galera do MBL, de outras, dos setores da direita, né? Eu jamais teria brigado com os tais dos bolsonaristas. Mas se nós fizemos isso, foi justamente para que a gente conseguisse abrir caminho para que outras pessoas pudessem falar: eu sou de direita e sou contra o Bolsonaro. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa, tem mais pauta além dessa ou não? Porque a gente não precisa reagir ao resto, né? Mas tem os pimbas. Tem os pimbas. Vamos só ver o restinho, vamos ver só onde vai. Aí Tem mais um minuto esse... Um minuto? Então vamos ver esse último minuto, depois a gente vai lá. Que a pessoa com 2 neurônios entende que ninguém tava apoiando o Pedro naquele filme. Por ser o Danilo Gentili. E a galera de direita Assim como cancelou. cancelaram por ser o Arthur Moledo Duval. Isso, eu sou contra esse pessoal de direita que é a favor da liberdade, mas só quando é a liberdade é a favor deles. Então eu quero toda a liberdade. Então eu entendo o Danilo Gentili também quando ele bate no Bolsonaro e nos bolsonaristas. Então eu quero acreditar que existe uma terceira via. Mas, por exemplo, os Estados Unidos mostra que não tem terceira via nos Estados Unidos. Mas aí vai desviar muito. Você tem democratas e republicanos. Terceira via é o que os Estados Unidos implanta nos outros países pra gerar Sim. baderna e bater pra cá. Enfim, Aí depois depois disso eles ele chegam fala nisso, pra é. ler o livro amarelo, que é muito bom. Mas o fato é o seguinte, cara, o que eu acho importante dizer, né? Você que tá aqui nessa live, você não faz parte do grande público. Você faz parte de um público mais engajado e que entende especificamente o que a gente vai fazer. E eu posso fazer isso publicamente porque a nossa estratégia a gente não esconde pra ninguém. Você tem níveis de interesse naquilo que você está fazendo, e o primeiro nível de interesse ele vem a partir da chamada de atenção. Existem pessoas que focam tanto nisso, na chamada de atenção, que elas basicamente jogam tudo pro ar. O Rayan é um cara que faz isso, o Paulo Marçal é um cara que faz isso. Cara, eu vou fazer qualquer coisa pra chamar atenção. Cara, eu vou ficar pelado e vou sair aqui na rua e falar: olha, eu quero mudar o Brasil. Eu vou chamar muita atenção. E a partir disso eu construo outras coisas. Tudo bem, a gente não chega nisso, mas em algum nível a gente precisa chamar a atenção da pessoa com coisa esdrúxula, com coisa excepcional. Seja por motivo bom, motivo ruim. Eu já me fantasiei de uma pepeca gigante, cara, pra chamar a atenção por uma causa. Entendeu? E modéstia à parte, eu fiz isso acho que em 2016, 2017, e olha só o tanto de cultura woke que não avançou depois daquilo, e a gente estava certo na nossa pauta. Hoje elas estão regredindo. O dano de imagem, né? De, o cara não é sério, o cara se veste de pepecão. É meu, tudo bem, eu me coloco. Isso pra mim é ser líder. Eu me sacrifico, em termos de imagem, em termos de outras coisas, pra que outras pessoas consigam andar naquilo que eu acho que é certo. É a mesma coisa que a gente tem que pensar pro nosso projeto político a longo prazo. Nós vamos precisar chamar atenção, nós vamos precisar fazer discursos que às vezes são impopulares naquele momento, como por exemplo reforma de Previdência, como por exemplo bater no Bolsonaro, né? Como por exemplo, eu lembro uma outra, cara, que essa aqui foi complicada de falar contra. Eu lembro quando o Ministério Público apresentou as 10 medidas contra a corrupção, que era um absurdo, cara. Aquilo ali tinha legalização de prova ilegal, cara, assim, era um absurdo. E a gente teve, no auge do lavajatismo, no auge do Sérgio Moro herói, no auge do vamos prender os corruptos, a gente teve que falar: gente, beleza, temos que prender os corruptos, beleza, mas as 10 medidas contra a corrupção estão erradas.
E tivemos dano também nisso. Então nós vamos ter que, se a gente quer um projeto de longo prazo, se a gente quer que o livro amarelo seja implementado, nós vamos precisar dos navios abre-alas, dos navios quebra-gelo, dos navios que vão ter dano no casco, vão ficar tudo arranhado no final, vão falar as coisas impopulares, vão ser xingados, mas é necessário para que os outros consigam vir num caminho mais limpo. Por exemplo, isso é muita gente, tá? Fala, puta, eu adoro o MBL, gosto de você, gosto do Kim, gosto do que lá, mas aquele Renan eu não consigo, cara. O Renan é foda, não gosto dele, é não sei o que lá. Cara, eu entendo isso. E o trabalho do Renan é absolutamente necessário. Principalmente o trabalho interno que o Renan faz, que é de expulsar filho da puta, mau caráter, e ser hostil com um cara que agride o movimento de dentro pra fora. Por isso que o Renan é o mais odiado pelos ex-MBLs ou pelas pessoas que se aproximaram do MBL e foram expulsas. Eles odeiam especificamente o Renan, tá? Mais do que outras pessoas, e o papel que o Renan faz é absolutamente importante. Se o Renan não fosse odiado por essas pessoas, o MBL não seria o que é hoje. O MBL não seria esse grupo conciso que é hoje. Esse grupo coerente, esse grupo que anda pra frente independente da grossura do gelo que ele tem que quebrar. Entendeu? Então, você que tá aqui nessa live, eu vou pedir pra você, tá? No final dessa live, né, quando eu vi que era o react do Rayan, eu achei esse tema importante e a gente acabou extrapolando pra isso, que eu acho que é muito bom que eu possa falar isso com vocês. Você que tá aqui nessa live, eu peço que você, que é fã do MBL, que gosta, gente, que faz parte da nossa militância, entenda as diversas camadas e os papéis diferentes que cada um tem. Vou dar um exemplo pra você. Quantas críticas eu já não ouvi ao Costenaro? O Costenaro é muito grosseirão, Arthur. Porra, olha o que você fazia de um jeito melhor, ou não. Você não pode ser tão tolerante, você tem que ser mais parecido com o Costenaro. Entenda que a gente tem essa diversidade, que cada um vai meio que tateando por um lugar, tanto pra furar bolha, quanto pra manter o nosso grupo conciso, que às vezes não vai agradar todo mundo da própria militância. Você entendeu? É preciso que você entenda isso. É preciso que você entenda isso. O Nando Moura, um dia, ele tava reagindo a mim, né? E ele falou, a amizade do Arthur e do René é de comer puta, não é calcada em valores. Tipo, mano, ele tirou isso da bunda dele, né? Que eu não como puta e o Renan também não, né? Mas o fato é o seguinte, cara. A gente tá começando a gerar uma coisa, e eu vi muito isso nos comentários do vídeo do que eu fiz com a Spectro, né? Pô, mas eu tenho vontade de ser amigo de vocês. Pô, estar perto de vocês é uma coisa agradável. Isso é um grande trunfo que o nosso grupo tem, que a gente tem que explorar muito, cara. O nosso lifestyle, ser o que a gente é. Você vê, por exemplo, eu fiz o meu vídeo do dia a dia lá. Pô, foi um dia que eu cheguei aqui 11 horas da manhã, saí às 3, todo mundo avisou, você quase não trabalha. Cara, eu não ligo pra isso. O importante é você saber que a gente tira sarro da gente mesmo, é que o meu dia, tem dia que eu trabalho muito, tem dia que eu trabalho pouco, tem dia que eu foco mais em treinar, tem dia que eu foco mais em fazer nada. E eu quero que você me entenda, não enquanto personagem, mas enquanto uma pessoa que tem virtudes e defeitos, mas que é verdadeira, e que o nosso grupo é repleto disso. Você também pode fazer parte disso. Principalmente se você tá numa cidade que não tem MBL. Você pode fundar MBL dentro da tua cidade, cara. Enfim, é isso. Eu amo vocês. Um abraço. Calma. E vamos questionar tudo. E os Tchau. pimbas? Tô brincando. Vai lá, manda abraço. Gostou dessa análise? Assista a live do iDetalhe no canal do MBL Live TV ao meio-dia. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.